O OAB Cidadania dessa semana está começando e no programa de hoje a gente vai esclarecer as dúvidas sobre o projeto de terceirização que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Com a sanção do presidente Michel Temer, muita coisa vai mudar. No programa de hoje você vai conferir o que muda efetivamente e ainda vai poder acompanhar. A presidente da OAB Alagoas, Fernanda Marinella, recebe o vice-presidente Edinaldo Maiorano, especialista na área trabalhista, para falar sobre atestado de falta no trabalho. É o quadro Conversando com Ela. Um acidente no município de São Sebastião teve imagens de vítimas fatais compartilhadas nas redes sociais. Um crime previsto no artigo 212 do Código Penal Brasileiro. O advogado Bruno Cardoso precisa de R$150 mil para viajar à Tailândia em mais uma etapa do tratamento para tentar conter o avanço da síndrome Machado-Joseph. A Caixa de Assistência dos Advogados abraçou a campanha e vai realizar um bazar solidário. Tem também os quadros Minuto Prerrogativas, Giro da Semana, Notícias do Conselho e OAB Tira Dúvidas. É agora, no OAB Cidadania. E a gente começa o nosso OAB Cidadania de hoje falando sobre um assunto extremamente importante. A Câmara dos Deputados aprovou por 231 votos a favor, 188 contra e 8 abstenções o texto base do projeto de lei que autoriza o trabalho terceirizado de forma irrestrita para qualquer tipo de atividade. Com a sanção do presidente Michel Temer, muita coisa muda. E você confere tudo detalhadamente agora. Do que trata o projeto aprovado pela Câmara e sancionado com vetos por Temer? A terceirização ela já existe há algum tempo na prática. Nunca houve uma regulamentação legal sobre o que poderia ser terceirizado. Hoje, o Tribunal Superior do Trabalho admite, por súmula, que você terceirize a atividade meio da empresa e proíbe que você terceirize a atividade fim. Por exemplo, uma escola não poderia terceirizar o serviço dos seus professores, que seria a atividade fim, mas poderia terceirizar, sim, atividades como vigilância, limpeza, segurança. Hoje, não haverá mais restrição. A empresa poderá terceirizar todas as atividades, seja ela atividade meio, seja ela atividade fim. Quem vai contratar? A mudança da lei foi basicamente com relação à destinação da terceirização, atividade meio e atividade fim. O que permanece como já é hoje é que o empregado terceirizado ele é contratado por uma empresa e essa empresa é contratada por outra, que a gente chama de tomadora de serviços. O empregado ele não vai ter vínculo direto com a tomadora de serviços, mas tão somente com aquela empresa que o contratou. Então todos os encargos, todos os pagamentos vão ser feitos pela empresa que o contratou. A empresa contratante, a tomadora de serviços, ela vai repassar os valores contratuais para aquela empresa e ela que vai ficar encarregada de pagar o funcionário e de recolher os encargos devidos, como INSS, como FGTS e outros tributos. No caso de atraso de pagamentos e outros direitos, quem deve ser responsabilizado? Empresa, contratante ou terceirizada? É importante a gente fazer também uma referência e uma diferenciação do que seria a terceirização e a prestação de serviço autônomo. Muita gente confunde que com a terceirização você não vai precisar mais assinar a carteira do funcionário, você não vai ter mais uma relação de emprego. Na verdade, a relação de emprego em todos os direitos trabalhistas permanecem, só que o empregado ele está vinculado àquela empresa que o contratou e não à tomadora de serviços. Pelo projeto que foi aprovado, caso algum direito lhe seja tolhido, caso alguma verba não seja paga, ele poderá acionar tanto a empresa que o contratou quanto a tomadora de serviços. A única diferença é que a tomadora de serviços ela vai ficar responsável de forma subsidiária, ou seja, primeiro ele terá que cobrar daquela empresa, terá que tentar achar bens ou dinheiro na conta daquela empresa que o contratou. Caso não seja possível, aí sim ele passaria a responsabilizar a empresa tomadora de serviços, como já ocorre hoje pela súmula 331 do TST. Como ficam as contribuições sociais? Olha, o recolhimento permanece da mesma forma que é hoje.
A única diferença é que, como eu disse, o empregado ele não vai ter vínculo direto com a tomadora, mas a empresa que o contratou vai ter as mesmas obrigações de recolher os encargos sociais. Isso não muda, nenhum direito vai ser tirado daquele trabalhador. Ele vai continuar recebendo o FGTS na sua conta vinculada, vai ter o desconto do INSS por aquela empresa também, e a empresa tomadora de serviços ela vai tão somente fiscalizar esse cumprimento para que futuramente isso não venha sobrar para ela, caso aquela empresa contratada deixe o trabalhador, deixe de pagar alguma verba ou recolher algum tributo daquele trabalhador. Funcionários terceirizados terão os mesmos direitos no ambiente de trabalho que os funcionários da empresa? Tanto o salário quanto a carga horária do terceirizado deve ser compatível com aquela do trabalhador da empresa tomadora de serviços. O acesso à higiene também, segurança e salubridade devem ser garantidos também pela tomadora de serviços para todos os funcionários, seja ele terceirizado, seja ele empregado direto daquela empresa. O presidente sancionou o projeto de terceirização da Câmara, mas também há um em tramitação no Senado. Quais são as diferenças? É uma polêmica bastante interessante do ponto de vista jurídico, porque a gente lembra que esse projeto da Câmara, que foi aprovado agora, ele é um projeto que é de 1998. Ele foi entregue ainda pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. E ele já foi aprovado no Senado na época e estava na Câmara desde 2002. Então ele estava engavetado e ninguém mais havia falado sobre esse projeto. O projeto do Senado, que foi em 2015 aprovado pela Câmara, ele pressupõe uma maior discussão com a sociedade. Ele foi debatido, tiveram audiências públicas, tiveram reuniões de sindicatos, partidos políticos, então a sociedade participou um pouco mais da elaboração desse outro projeto, que ainda não foi votado no Senado. A diferença principal que eu vejo entre esses dois projetos diz respeito à forma de responsabilidade da empresa tomadora. Nesse projeto aprovado pela Câmara, como eu já disse, a responsabilidade é subsidiária. Então, primeiro o trabalhador teria que responsabilizar a empresa principal e só depois é que ele viria atrás da tomadora de serviços. No projeto que está lá no Senado, a responsabilidade prevista era solidária. Isso quer dizer que o empregado ele poderia demandar ao mesmo tempo diretamente contra as duas empresas, tanto aquela que lhe contratou quanto a empresa tomadora de serviços, o que traria uma segurança maior para aquele trabalhador. O presidente da Comissão de Estudos e Relações Trabalhistas ainda lembra que Temer vetou a ampliação do período de experiência de 90 para 270 dias, além de vetar parágrafos dos artigos 11 e 12, avaliando que as questões já são contempladas na Constituição Federal. Um grave acidente no município de São Sebastião envolvendo 2 ônibus escolares resultou em 6 mortes. Dezenas de pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico. Só que em um momento de tanta dor, imagens das vítimas feridas e fatais foram divulgadas e compartilhadas nas redes sociais. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Ricardo Moraes, lembra que essa exposição é crime. A pena pode ser até de 3 anos. O acidente ocorreu em um trecho da L-110 no município de São Sebastião. Nos 2 ônibus escolares que colidiram de frente estavam estudantes que seguiam para Teotônio Vilela e Junqueiro. 3 estudantes e os 2 motoristas dos veículos não resistiram à colisão e morreram no local. Outra estudante chegou a ser socorrida, mas morreu na unidade de saúde. Ao todo, 44 pessoas precisaram de atendimento médico após o acidente. A tragédia comoveu e uniu o estado. Logo após a notícia do acidente, mensagens de pesar e solidariedade tomaram as redes sociais. Rapidamente, uma campanha para doação de sangue também foi divulgada. Só que lado a lado com esses gestos de humanidade, imagens das vítimas feridas e fatais também foram divulgadas e compartilhadas. Além de extremo desrespeito em um momento de intensa dor, o ato também é considerado crime, previsto no artigo 212 do Código Penal brasileiro. Talvez as pessoas, a sociedade tenha em mente que a pessoa morreu, né, os direitos acabaram. Mas na verdade não, a personalidade ela termina com a morte, mas os direitos que decorrem dela não terminam e podem ter repercussões na esfera civil e na esfera penal. Né? A gente tem um crime no artigo 212 do Código Penal, que é o vilipêndio ao cadáver. Esse tipo de conduta, qualquer coisa que leve à humilhação, ao menosprezo, e que ofenda ao sentimento de respeito, à dignidade, a veneração que os familiares e as pessoas próximas à vítima têm,
E qualquer ato que ofenda esse sentimento de dignidade e de respeito, ele pode ser tido como ato criminoso e enquadrar-se na figura do vilipêndio a cadáver. E também as demais condutas de pessoas vivas, dependendo da forma que essas imagens estejam sendo repassadas, também tem as figuras penais da injúria, da difamação. E o crime não se configura apenas em redes sociais mais abertas. A divulgação deste tipo de imagem em plataformas como o WhatsApp, em grupos ou em conversas privadas, também se enquadra no artigo 212 do Código Penal. Quem fizer o repasse está sujeito à penalidade. Também qualquer pessoa daquele grupo, se alguém fora toma conhecimento do repasse dessas imagens, mesmo em grupos fechados, a conduta ela permanece, a mesma conduta descrita na lei. Então você tem que ter cuidado em um grupo fechado de WhatsApp, quando você repassa determinadas imagens, se tomar conhecimento ou a vítima, no caso ou da família, os familiares da vítima. Houve um caso recente de uma funkeira no Rio de Janeiro, onde no velório dela, os familiares recebendo fotos do cadáver de dentro do IML, situações de fora, e isso leva a um constrangimento enorme. Você está no sepultamento daquela pessoa e começa a receber fotos, ver fotos em redes sociais privadas ou abertas. Isso ofende esse sentimento e o respeito que as pessoas têm. Então o ordenamento jurídico ampara essas situações e muitas vezes a população, a sociedade desconhece e incorre num risco muito grande de responder a um processo penal com uma ação civil de reparação de danos. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Alagoas explica como a denúncia pode ser realizada. Como é que funciona isso? Quem tiver conhecimento dessa denúncia, só é se dirigir à autoridade competente policial e prestar essa informação, essa notícia desse fato. Então, familiares ou conhecidos ou amigos que tenham conhecimento desse fato, de quem fez essa divulgação, então o risco é muito grande. Então, qualquer pessoa que esteja repassando essas imagens, pode, por uma terceira pessoa que tenha conhecimento desses fatos, pode ir a uma autoridade policial ou alguém da própria família que constitua um advogado, e o advogado em si entrar com essa representação criminal contra essas pessoas, que vão responder e muitas vezes acham que não estão cometendo crime nenhum e estão de fato ofendendo o ordenamento jurídico. Chegou a hora do quadro Minuto Prerrogativas, onde a gente fala sobre a necessidade da garantia dos direitos do advogado no exercício da função. Somente através dessa garantia é que os advogados podem assegurar o respeito aos direitos da sociedade. A Diretoria de Prerrogativas da OAB Alagoas tem trabalhado por meio de parcerias. Um exemplo do sucesso dessas parcerias tem se refletido no sistema prisional, onde, junto à Comissão do Advogado Criminalista, a Diretoria de Prerrogativas agilizou várias conversas junto à Secretaria de Ressocialização. Nas últimas reuniões, foram tratados temas importantíssimos ao exercício da advocacia. Um dos pontos da reunião foi sobre o cadastro único dos detentos do sistema prisional. O secretário se comprometeu a atender a mais esse pleito da advocacia, facilitando o trabalho do advogado em Alagoas, em todo o sistema prisional. Trabalhar por você, esse é o compromisso da OAB Alagoas, da Diretoria de Prerrogativas, e juntos somos um só. A gente segue agora para o intervalo e na volta tem o quadro Conversando com Ela. O tema de hoje é atestado de falta no trabalho. Você não pode perder. Fique com a gente.